Oi, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira à noite, 19h16 aqui, 1 hora menos de Brasília. Não sei onde você está, mas que Deus te abençoe e te alcance. Amém? Apresente a Deus o seu pedido de perdão por alguma coisa, enfim, que você tenha feito durante o dia ou a semana. Apresente as suas queixas a Deus, as suas petições e os seus agradecimentos. Acho que a gente não pode esquecer dessas 3 coisas: o arrependimento, as queixas e as petições e os agradecimentos. Amém? E aí, se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo, rumo a 3K para mais. Eu sou Melissa, sou autista, superdotada, sou cristã, sou uma pensadora, sou escritora, eu tenho 7 obras publicadas. E eu vou comentar um pouco sobre esse livro aqui, O Poder de Delegar, da Donna M. Jennett. Aumente sua eficiência e melhore sua vida pessoal e profissional. Ainda falando sobre autonomia, achei interessante que ela montou um quadrinho aqui em 3 partes. A primeira é autonomia para recomendar. Permite ao funcionário pesquisar planos de ação e propor a melhor alternativa. Atribuir este grau de autonomia quando precisar de informações antes de tomar uma decisão. Eu estava ligando muito esse livro ao outro que estou comentando com vocês, que é O que Toda Mulher Inteligente Deve Saber, do Steven Carter e da Julia Sokol. Mas hoje eu vou fazer um pouco diferente, não que a gente não possa ler juntos o outro também. Mas eu de repente eu vi uma situação familiar para ser resolvida. Um homem de família, um pai de família, né? Um pai de família. E ele tem uma decisão para tomar. Precisa ter um plano de ação e precisa achar a melhor alternativa. E precisa ter autonomia para isso. Aqui ela fala, precisar de informações para tomar uma decisão. Uma decisão pessoal, né? Você precisa olhar para as informações e tomar essa decisão. Você precisa ter um plano de ação. Na sua vida profissional, se você é o chefe ou se você é o funcionário, qual é a sua autonomia? Como chefe de família, como homem ou como esposa ou como filho ou filha? Qual é a sua autonomia? Mas você tem as informações em todo caso. Aí você estuda a melhor alternativa, é isso que ela vem falar aqui. Diante dessas informações, qual é a melhor alternativa para você decidir? E você tem autonomia para decidir isso ou não? Agora, se você tem as informações, tem as alternativas, mas a decisão não cabe a você, não cabe você se afligir também. Daí, no caso, cabe você apenas orar. Para que a pessoa que tem autonomia, sabe, que pode decidir isso, tenha sabedoria. E a sabedoria de Deus.
Eu estava lendo ali e fui pesquisar um pouco porque hoje Deus estava me falando, na verdade, Ele tem me falado nos últimos tempos sobre o poder individual, sabe? Ele tem me dito que Satanás ele tem a intenção de diminuir o poder individual, enquanto Deus não. Deus ele dá o poder individual. Ele esclarece para você que você, como indivíduo, não importa a sua condição, a sua situação, onde você esteja, você tem um poder que você não tem ideia. Um poder de influência para o futuro, de impactar gerações e gerações, que você não faz noção. Eu vou ler um pouco desse aqui, ó, que toda mulher inteligente deve saber, porque eu tô sentindo no meu coração de ler isso aqui. Eu já vou falar mais um pouco sobre o poder individual, tá? O que Deus falou comigo. Ó, página 61. Uma mulher inteligente sabe que, a não ser que tenha bons amigos na polícia, você deve pensar 2 vezes antes de sair com um homem evasivo. Nancy conheceu George quando ele a pescou na seção de produtos hortigranjeiros de um supermercado e lhe pediu para ajudá-lo a encontrar um melão perfeito. Lembra da frase "não fale com estranhos"? Né? Não é só para crianças isso. Engraçado, eu estava pensando nisso, acho que foi ontem. Não fale com estranhos. Porque outro dia eu estava voltando com a minha filha a pé e daí estava passando um homem do outro lado da rua, de óculos escuros, né? E me sorriu e não lembro se acenou. E eu achei aquele homem tão estranho, né? E eu fechei a cara e segui andando. E me veio à mente essa frase, não fale com estranhos. Não fale com estranhos não é uma frase só para crianças, tá bom? Ó, em geral, ela não fala com homens estranhos, mas sentiu-se imediatamente atraída por ele e fascinada por seu senso de humor meio infantil. George perguntou se poderia telefonar para ela e deu seus telefones também. Nancy não precisou de muito tempo para descobrir que ele era diferente de todos os outros homens com quem já tinha saído. A diferença, ele não podia ser encontrado por telefone. O número de casa que lhe dera tinha sido desligado. Mais tarde, ele culpou a empresa de telefonia por uma confusão que ele não tomara o cuidado de resolver. E o número de seu trabalho era o de uma central de recados, porque, segundo George explicou, pela natureza da sua função, ele não ficava muito tempo no escritório. Nancy gosta de George e já saíram juntos 2 vezes, mas o fato de não conseguir alcançá-lo por telefone a incomoda. Além disso, ele parece muito vago a respeito de tudo. Por exemplo, ela não sabe ao certo o que ele faz. Como eles se conheceram em um supermercado, os dois não têm amigos em comum. E por isso Nancy não pode confirmar nada sobre George, apesar dele ter lhe fornecido muitas informações, mas nada que possa ser comprovado. Tudo isso a deixa perturbado. Deveria? Pode ser difícil encontrar um homem bom, mas não deveria ser difícil telefonar para ele. Um homem que diz que não tem telefone em casa frequentemente está escondendo alguma coisa, uma namorada ou uma esposa. Bem, hoje é diferente, né, de quando esse livro foi publicado, que hoje em dia é difícil quem tem telefone fixo, né? Um homem que não pode ser encontrado com facilidade está lhe dando o seguinte recado: você não pode me alcançar. Nem deveria, né?
Ó, um homem que é difícil de ser encontrado é difícil de ser mantido. Se você não consegue encontrá-lo, perca-o. Muito bom. Então, é aquela coisa, né, que eu tinha falado. Você só pode decidir aquilo que está em suas mãos. Então, qual é a sua autonomia? Ali está falando do homem evasivo. O homem evasivo, você não tem autonomia sobre ele, né? Você não sabe que horas ele aparece, você não sabe realmente quem ele é. Você não sabe se as coisas que ele fala é verdade. Ó, número 2, autonomia para informar sobre a ação e colocá-la em prática. Permite ao funcionário pesquisar e escolher o melhor caminho. Reportar o porquê da escolha e começar a agir. Atribuir este grau de autonomia quando quiser que possíveis planos de ação sejam previamente informados para que problemas potenciais possam ser prevenidos. Aqui, o segundo parece que ele tem mais autonomia, porque o primeiro, ele recomenda. Ele entra em contato com o problema, com as informações, ele pesquisa e ele te apresenta esse funcionário ou esse membro da família, apresenta a você, né? Ou como casal, ele, o marido, ela, a esposa, apresenta para você, ó, essa é a melhor alternativa que nós temos. Então, ou o outro decide, ou vocês decidem juntos, né? Pode ser. Então, recomenda, autonomia para recomendar, não para decidir. Só recomenda, mas aí o outro escolhe. O segundo, não, tem autonomia para informar sobre a ação que já está sendo colocada em prática. Não, é o terceiro, autonomia para agir. Informar sobre a ação e colocá-la em prática. Na verdade, o primeiro e o segundo é quase a mesma coisa. Entendi. O primeiro, ele só recomenda, mas ele não entra em ação. Ele só pesquisa, ele fica só na teoria. O segundo, não. Ele pesquisa, ele informa, né, a decisão, ele decide ali e coloca em ação. E o terceiro é autonomia para agir. Confere ao funcionário autonomia plena para agir com respeito à tarefa ou ao projeto. Atribuir este grau de autonomia quando confiar nas aptidões de alguém ou a tarefa envolver riscos mínimos. Ou você confia muito nessa pessoa, que ela pode agir, né? Em todo caso. Ou não há muito risco. Não há risco de você perder, sabe? Então, por isso que a pessoa pode agir livremente. Me veio à mente, eu não sei se você vai formar sociedade com alguém. Se você for formar sociedade com alguém, é preciso que você confie muito nessa pessoa, entendeu? Confiança, né? Uma pessoa ética, uma pessoa confiável, uma pessoa que... confiável, né? Que não mente, enfim. Essa questão de autonomia dá para todos os âmbitos, né? Há famílias e famílias, há casamentos e casamentos. Tem famílias em que a esposa não tem nenhuma autonomia. Há famílias em que é o marido que não tem autonomia, né? É legal que haja um equilíbrio, né? Às vezes um não sabe nada do que o outro faz, não sabe sobre o passado, não sabe sobre o presente, não sabe exatamente o que a pessoa faz para ganhar dinheiro.
como está dizendo ali, tem pessoas que são casadas e realmente não sabem nada, né? Sobre o marido, sobre a esposa, não sabe o que faz, ou nem quer saber realmente o que a pessoa faz, né? Por medo de realmente descobrir algo. Eu ouvia muito quando era criança aquela frase: se você souber de alguma coisa, não me conte. Acho que eu cresci ouvindo ela. Que fala muito sobre a fidelidade unilateral, né? Que há em muitos casamentos. Eu não sei como você se sente em relação à sua autonomia. Você tem autonomia no seu trabalho para decidir? Você tem autonomia na sua casa para decidir? Você tem autonomia sobre o seu corpo, sobre aquilo que você come? Tenho feito bastantes mudanças na minha alimentação, na minha vida. Depois que eu descobri que eu sou autista superdotada, eu percebi que foi muito chocante para mim, porque eu entendi que eu vivia cegas, entendeu? Até então, até que alguém que nem me conhecia, que de cara, na verdade, essa psicóloga ela já vinha me estudando, né? Porque eu já vinha conversando com ela online e tudo. Então, a primeira vez que eu a vi pessoalmente, e ela já me disse, né, se eu sabia que eu era autista. Depois ela veio falar da superdotação, né? Primeiro ela falou disso, do autismo. E aí eu fiquei chocada, sabe? Como que eu não sabia sobre mim mesma, eu não sabia quem eu era, eu não tinha autonomia sobre mim. Porque como eu teria autonomia sobre mim, sobre a minha vida, se eu nem sabia quem eu era? Então eu vivia sempre me auto-sabotando. E o problema da autossabotagem é que ela funciona muito bem. No quesito socializar, ela é fantástica, é uma ferramenta que é fantástico, faz as coisas funcionarem, faz você ter vitórias, sucesso, as coisas realmente funcionam quando você se auto-sabota. As pessoas até gostam mais de você. Só que você se sente por dentro, você se sente péssimo, sabe? E até acredito que a autossabotagem é o caminho para muitas doenças. Muitas, as mais graves. Então eu te pergunto, como está o seu nível de autonomia em relação à sua vida? E depois que eu comecei a fazer essas mudanças, eu primeiro me tornei vegetariana, depois vegana. Eu percebi que eu estou desenvolvendo a minha autonomia, sabe? Quando eu escolho ficar na minha área e enfrentar todos os reveses e continuar escrevendo os meus livros, eu estou vivenciando a minha autonomia. Como está a sua autonomia? Teve um curso de inteligência emocional que eu fiz que foi bem bacana, que eu lembro que a professora dizia: seja intencional. Seja intencional ao ir ao supermercado e escolher os seus alimentos. Seja intencional na maneira de você se relacionar com o outro, com esse homem, com essa mulher, sabe? Não se auto-sabote por ninguém, nem no seu trabalho, sua profissão, nem na igreja. Jesus não pede isso. As pessoas pedirão. E funciona, pode ter certeza, funciona, mas gera infelicidade e muitas doenças.
E eu estava pensando muito sobre a liberdade individual, sabe? Talvez essa conversa fique bem profunda, mas vamos lá. A liberdade individual, a autonomia, né? Eu acho que a gente vive num período em que as pessoas elas estão detonando com o eu, né? Elas dizem que o eu é o ego, que é egoísta, que, enfim, que é um monstro, que é um demônio e que ele deve ser eliminado, né? Que o eu não tem valor algum, né? E não é essa a ideia que eu tenho, entende? O eu, ele tem um grande poder. Ele pode fazer grande diferença na... Eu vejo o eu com a função não só de fazer a diferença no agora, mas como com pequenas atitudes e atitudes assim até contraditórias em relação ao meio que está vivendo, ele impacta, né, gerações e gerações. Então nós temos como exemplo Jesus. Jesus ele estava sempre se comportando de forma contraditória. E quem manifestava ali era o eu dele, né? Enfim, eu não tenho noções de psicologia. Na verdade, o pouco que eu li, eu não gostei. Estava lendo um pouco sobre, agorinha, né? Fui pesquisar um pouco sobre Galileu Galilei. E ele não tinha título acadêmico. E, no entanto, ele rebateu algumas leis importantes, mesmo que vieram antes dele, mesmo sem título acadêmico. Acho que lei de Newton, em que dois corpos, eles caem, né? Ele disse que eles chegam ao solo ao mesmo tempo, quando jogados, mesmo quando tem um peso diferente. Enfim, eu estava pesquisando sobre ele e eu acho interessante que ele viveu numa época em que pensar diferente era errado. Então, assim, o pensamento, as teorias, todas elas eram ditadas por uma elite, né? E todas as outras pessoas tinham que acatar isso. Então, você se levantar e dizer, isso está errado, eu não penso dessa forma, eu penso diferente, você estava se autocondenando ao ostracismo social ou mesmo à morte. Ele poderia ter sido condenado à morte, né, o Galileu Galilei, mas ele ficou 9 anos em prisão domiciliar até que ele veio a morrer. Porque ele disse que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. Jesus, eu estava pensando sobre Jesus também, né? Ele viveu uma época também que você ter um pensamento diferente do pensamento da sua época levava o quê? A morte. A morte. E ele usou do poder individual dele. E era isso que eu queria falar para vocês. Vocês têm um grande poder que vocês não têm noção. Vocês não têm noção do seu poder. Se um homem analfabeto, pobre, que viveu naquela época,
pôde fazer o que pôde, mudar a história, dividir o calendário, acabar com a tortura dos animais, com sacrifícios animais, acabar com sacrifícios humanos, com a tortura, promover a paz da maneira que ele promoveu, porque sabe como nós seríamos hoje? Se não fosse Jesus, nós estaríamos matando e matando e matando e matando os animais. Porque pecamos, porque pecamos, porque pecamos. Não, porque eu quero casar, porque eu quero formar, porque eu quero um carro, porque toda hora era uma coisa. E era mais um animal sendo morto, morto, morto. Entende? O problema é que a tortura e a dor, elas sobem, sabe, para o céu. Em gritos, né, inaudíveis que a gente não escuta. Então, se ele, um homem analfabeto que viveu naquela época, onde pensar diferente levava à morte, se ele se arriscou por aquela condenada, né? Ele ficou ao lado da condenada para salvá-la. Ele apontou a hipocrisia. Olha o poder individual dele. O que ele queria ensinar para nós? Não era só salvação para ir para o céu. O poder individual que nós temos. Nós temos um poder individual. Galileu Galilei usou desse poder. Um poder individual. Sócrates usou desse poder. Que nunca escreveu nada, né? Platão veio escrever sobre ele, os alunos dele. Inclusive, eu estava lendo sobre isso, que é uma coisa que eu quero desenvolver nos meus livros, que é o método socrático. Na verdade, já estou usando isso, né? Mas eu nem sabia exatamente. Que o Sócrates, ele é o pai da filosofia ocidental. Então, ele vai questionando, e ele diz que o questionamento, que a filosofia é o amigo do saber. Ele busca a verdade, ele não busca convencer a ninguém. Ele não busca ganhos como os sofistas. Por isso vem a palavra sofisma. Sofisma é uma verdade questionável, uma verdade que é uma inverdade, que é uma mentira, né? Um pensamento errado. Então, os sofistas, eles ensinavam as coisas a troco de dinheiro. Eles diziam que a justiça, ela era subjetiva e era temporal também, né? Enquanto Sócrates acreditava em verdades, acho que verdades eternas, verdades, enfim, absolutas. E aí eu fiquei pensando nisso, uau, olha, porque na minha visão que eu tenho desenvolvido através do meu autismo, porque eu não lido com o meu autismo como se fosse um inimigo, como se fosse um animal que eu precisasse domá-lo, mas eu lido de uma forma positiva porque eu quero que ele aflore, eu não quero olhar para o meu autismo e dizer para ele, ó, fica quietinho aí, cale-se. Não, eu quero conversar com ele, sabe? Então eu tenho uma visão sobre o mundo como se fosse uma massa só, né? Então, quando eu leio algo, quando eu sei de algo que aconteceu lá no passado, e não importa o que dizia a época, eu entendo que aquilo foi errado, entendeu? Eu não entendo que aquilo foi necessário naquela época, eu entendo que a humanidade poderia ter mudado muito antes, ter sido melhor, muito antes de Jesus. E não foi porque não quis, Da mesma forma hoje, as pessoas não são melhores porque elas não querem, entendeu? Não é porque elas não têm oportunidade, é porque elas não querem, questão de querer. Então, nós temos o poder individual.
E, por exemplo, tem grandes pessoas que morreram em busca de suas verdades. Morreram em vão? Não, elas mudaram o mundo. Mas o sofismo, né, é um comportamento. Hoje eu estou entendendo isso. Parece como um coach, né? Tá muito em voga hoje. É uma vida coach. Pessoas procurando sempre como ganhar mais dinheiro. Então elas se vendem, depende qual verdade eu acredito, aquela que me gera mais dinheiro. Existe a fé coach. Qual fé eu quero? Aquela que me gera mais dinheiro. No qual eu acredito em qualquer coisa que vá me beneficiar. Essa é a fé coach. Essa é a vida coach. Não existem pessoas que estão se sacrificando por uma verdade ou buscando realmente qual é a verdade. Elas já têm um preconceito e elas, quando elas dão de cara com algo que elas veem, uau, que isso? Elas fingem que não veem e seguem. Elas fingem que não veem e seguem. É aquilo, se você souber, você não me conta. Elas não resolvem. Elas seguem, entendeu? Elas vendem, elas se vendem, né? E no final elas sentem que elas poderiam ter mudado o mundo, mas elas não mudaram. Porque elas não se sentem capazes, entendeu? Elas acham que elas precisam apresentar um padrão de vida, conquistas, às pessoas que elas conhecem, entendeu? Jesus nunca se sentiu pressionado a mostrar para alguém que ele mudou de classe social, que ele comprou uma casa, que ele comprou um terreno, que ele comprou um cavalo. Ele não tinha nada. Mas ele tinha o quê? O poder individual dele para agir no momento, para falar daquilo em que ele acreditava. Essas pessoas mudam o mundo. Essas pessoas que entendem, eu não tenho nada a perder. Nada. Nada. Ou eu tenho tudo a perder por uma verdade. Entendeu? Eu não negocio o meu chamado, o meu propósito, a minha verdade, a minha busca pela verdade. Aquilo que eu como, aquilo que eu visto, eu nunca vou me vender por essas coisas. Nunca. Infelizmente as pessoas elas só conhecem só o nome, né? As pessoas não conhecem. Hoje em dia as pessoas já não se sacrificam por nada. Antigamente os casais eles não podiam ficar juntos, sabe? Aquela história de Romeu e Julieta, muitos eram assim mesmo. Não podiam ficar juntos, por isso as pessoas eram sedentas por amor. Elas queriam ser amadas, elas queriam amar, elas queriam se casar com o amor de suas vidas, porque elas eram proibidas, entendeu? Por isso as pessoas se davam para dizer a verdade, escrever suas verdades, porque elas eram proibidas. Que se elas falassem, elas morriam, e parece que sim, sabe? Isso causa nas pessoas uma revolta, tipo, sim, eu vou falar, sabe? E vou amar, e se precisar, eu vou morrer por isso. Hoje não, hoje tudo pode, né? E então as pessoas não querem mais se sacrificar por nada, por ninguém. É tudo muito fácil. É tudo muito de aparência, tudo muito falso, sabe? E se todo mundo tá fazendo curso para uma coisa, vai todo mundo atrás, filhinha.
Se todo mundo está fazendo outra coisa, corre todo mundo fazer outra coisa. Então, assim, parece que quanto pior o ambiente, né, mais se geram indivíduos sedentos, né, por verdade, sedentos por amor. Quanto mais você facilita as coisas, parece que, sabe, o ser humano ele vai sendo robotizado, né? Ele não tem mais essa paixão, essa busca, enfim. Então, se ele não tem mais autonomia, também ele não quer autonomia, né? Ele nem sabe exatamente o que ele está comendo, ele só está comendo porque todo mundo comendo, ele está assistindo porque todo mundo está assistindo, ele está se comportando sexualmente assim porque todo mundo está se comportando sexualmente assim. Ele não tem autonomia sobre o seu próprio corpo, não tem autonomia sobre sua vida profissional, ele nem sabe por que está nesse emprego, nesse concurso, isso, daquilo, porque... Não sei, porque ele quer comprar uma caminhonete, porque ele tem um sonho de ficar rico e é isso que ele faz. Até ficar doente. Até ficar doente. Eu tava lembrando de um livro que eu li que eu achei muito legal. Tadinho, é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Se eu não me engano, faz tempo que eu li esse livro. Eu gostava muito. Ele chegou ao fim da vida e o sonho dele era compor uma música. Ele queria. Em algum momento ele fica doente, mesmo assim, a hora que ele se sente melhor, ele vai ali tentando compor a música dele. E toda vez que ele vai compor, ele sempre começa a repetir alguma música que já existia. E ele morre sem compor nada original, nada dele. E muitas vezes é assim. Eu lembrei desse livro e pensei assim, uau, sabe? Porque às vezes a gente que é artista, você se sente muito incompreendido, né? As coisas são muito difíceis, enfim. Mas eu pensei assim, bom, pelo menos não vou ser Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Porque eu já escrevi várias obras originais e tenho outras. Mas enfim, é sobre isso, o questionamento é sobre a sua autonomia. Eu não sei se você se dá conta. Eu acho que você não é analfabeto. Então você está bem à frente de Jesus, né? Eu acho que você está numa situação muito melhor e vive uma época muito melhor que ele. Então Jesus, ele não vai falar só sobre salvação, ele vem falar sobre o poder do indivíduo, entendeu? Enquanto que pensa bem, está acontecendo apedrejamento, há quantos anos que isso era feito? Você pode dizer, isso é feito nessa empresa sempre assim, isso é feito nessa família sempre assim. Eu sempre me relaciono assim com o homem, eu sempre me relaciono assim com a mulher. De repente chega o Jesus e fala, tudo errado. Agora vai ser... Então, você também é essa pessoa que chega e tem autonomia para decidir. Não interessa que tem muitos anos, 50, 100, 1000 anos, que todo mundo sempre faz assim. Agora é diferente, entendeu? E sim, as pessoas, depois que você dizer, agora é diferente, as pessoas vão continuar fazendo, porque eu tenho certeza que eles continuaram apedrejando. Mesmo depois de Jesus ter salvo aquela mulher. Não é sobre aquela mulher. É uma mudança que vai fazer com que alguém pare. Entendeu?
Se você ver que seu filho judia de outra criança, ou você vê algum cenário, sei lá, eu tô vendo um parquinho assim, sabe? Você vê que sempre as crianças estão oprimindo uma criança. Você vai falar, não faz isso, não fala assim. Eles vão continuar fazendo, em outro lugar, longe da sua vista, mas vão. Você falar algo para o seu marido, algo para um conhecido, mesmo que desconhecido, eles vão continuar fazendo, longe da sua vista, mas vão. Mas em algum momento aquilo, a roda vai parando. Você pôs o pé no freio. É isso que eu falo. Muitas vezes, Deus, ele age assim, colocando o pé no freio. Tem que frear com essas maldades, entendeu? Então, eles continuaram apedrejando o teu poder individual. As coisas erradas que você vê, você começar a se levantar pelo oprimido, pelo fraco, dizer, ó, aqui ninguém vai fazer isso, aqui não. Vão fazer longe da sua vista, mas na sua frente ninguém faz mais. Na frente de Jesus ninguém fazia. Agora eles continuaram fazendo, mas isso mudou nossa fé hoje, o poder individual de Jesus. Ele despertou o nosso poder individual de ter contato com Deus. É algo que Moisés, ele quis, Arão e Miriam queriam ter contato com Deus. Ele falou, não, só eu. E o que Jesus falou? A tua fé te salvou. O próprio Deus falou para eles. Você tem contato direto com Deus. Moisés falou, não, vocês não têm. Mas Jesus falou que temos. Nós temos. E já tínhamos antes. Então, assim, ele usou do poder individual e chamou o nosso poder individual. Nós podemos mudar o Brasil. O Brasil não precisa ser assim. O sofrimento, ele não é necessário. O Brasil só não é melhor porque as pessoas que sofrem não acreditam que merecem uma vida melhor e as pessoas que não estão sofrendo também acreditam que elas não merecem. Não merecem. Entendeu? É por isso que o mundo não muda. Porque as pessoas acreditam que o sofrimento é necessário. O sofrimento, ele vem do inferno. Eu acho até que o sofrimento, ele se produz aqui, ele forma o inferno e é como se fosse uma troca de energia entre inferno e terra e inferno. Porque aqui é um lugar decaído, né? Só que aqui tem as coisas boas também. É aqui que a gente ama as pessoas. É aqui que a gente odeia também. É aqui que a gente faz o bem, é aqui que a gente faz o mal. É aqui que a gente perdoa as pessoas, né? Aqui que a gente desenvolve o nosso poder individual. Então aqui é engraçado, né? Tô pensando, é como se aqui fosse uma fábrica, sabe? E fábrica de sentimentos, né? Fábrica... Isso, a gente fabrica. Então, assim, se, por exemplo, o Brasil é um terceiro mundo, cheio de sofrimento, de pobreza, é porque a gente fabrica isso na nossa mente. A gente acredita nisso. Porque assim como você acredita na sua alma, assim é. O brasileiro acredita que sofrer é digno. Entendeu? A vida é difícil, né? Tem que ser difícil, tem que sofrer, né? É isso que ele acredita. Enquanto que o primeiro mundo não acredita nisso. Então, por isso não é tão sofrido lá. Porque eles não acreditam. Eles acreditam que eles merecem. Eles acreditam no poder individual. É engraçado que o inferno, as pessoas elas ficam todas assim apáticas, elas são muito fracas, elas são muito sofridas e elas parecem que vivem sempre em hipnose, entendeu? Eu acho que não é o tanto que você
se esforcem, entendeu? Eu acredito que a autonomia não é sobre esforço, é sobre autovalidação, autovaloração também. Você saber o seu valor, você desenvolver o seu valor, você entender que você não precisa de pessoas, entendeu? Igual Jesus, ele poderia olhar para alguém. Eu vou olhar para quem? Para quem que eu vou perguntar se eu posso ou não? Colocar meu pezinho para fora hoje que é sábado. Vou perguntar para quem? Vou olhar? Não, eu vou... Sabe, eu preciso olhar aqui na lei primeiro se eu posso sair. Não, eu vou ajudar essa mulher condenada. Eu preciso da opinião primeiro de alguém. Sabe, daqueles que vêm antes de mim, né? Por isso que eu tenho falado da forma, da idolatria da fonte, né? Então Jesus não busca uma fonte, ele faz a fonte na hora, entendeu? A água limpa, ela brota na hora, e o Espírito Santo, ele dá a oportunidade de você brotar uma fonte. Você é uma fonte, a vida é fonte. Você não está amarrado a autores, a pessoas do passado, entendeu? E todos os lugares aonde você vai, por isso que Deus tem me mostrado sempre as pessoas amarradas, as pessoas estão amarradas, elas estão presas, elas não têm autonomia, elas não podem. Todos têm autores preferidos, têm métodos, processos, formas preferidas, autores preferidos, doutrinas, ideologias, tudo onde se amarram, entendeu? Eles se amarram, E quando você percebe o seu valor e quer usar a sua autonomia, você vai ser impedido, entendeu? Por mais que hoje em dia não haja condenação de morte, mas existe a condenação social, né? Que é que você se sinta um pouco à parte da sociedade. Mas lembre-se que qualquer movimento contra a massa, em que você se desprende da massa e faz, e tem uma atitude, e entende a sua autonomia, e tem uma atitude diferente do que todos estão fazendo, por mais que as pessoas não reconheçam na hora, isso vai impactar. Isso é que vai mudar, entendeu? Então, todas as pessoas têm autonomia. Todas. É isso. Então, assim, use da sua autonomia, use da sua liberdade individual. Mesmo quando você sentir que você não tem liberdade nenhuma, você pode impactar o mundo. Você não tem noção. E eu acredito que é o que Deus espera de nós. Entende? Ele nos dá dons, ele nos dá capacidades para isso, ele fala conosco. É claro que às vezes a gente demora quase uma vida inteira para perceber isso, porque a gente nasce e a gente é carente, né? Você espera que você fala uma coisa, as pessoas respondem aprovando. Você faz uma coisa, as pessoas respondem aprovando. E quando você se dá conta do seu poder, da sua capacidade individual, as coisas não funcionam bem assim. Não é assim que foi com Jesus, né? Não é assim que foi com Galileu Galilei. Poxa, Galileu Galilei, ele veio confirmar a teoria que quem descobriu foi Copérnico, né? Copérnico parece que já não conseguiu mudar a situação.
E aí vem Galileu Galilei dizendo, eu acredito em Copérnico, né? Arriscou a própria vida. Foi preso, ficou 9 anos preso em prisão domiciliar, por concordar com aquele que brigou contra a massa, contra o todo, né? Então as coisas não têm resposta positiva. Quando você busca a verdade, é normal que você encontre o que? Rejeição, críticas, perseguições, que as coisas piorem. Essa é a verdade, né? E as coisas, elas têm alguns momentos de paz, como Jesus teve alguns momentos de paz em que ele foi aceito, mas tem aquele momento, né, de aparecer um Judas, de aparecer traidores, porque no final as pessoas, elas não estão em busca de verdade, entendeu? Elas seguem o fluxo. Se elas veem muita gente reunida em volta de um homem que está falando algo, elas vão ali. Elas nem sabem o que é, elas nem querem saber o que é, elas nem tinham noção, sinceramente, eu não vejo, que elas tinham noção daquilo que Jesus estava pregando. Eu tenho certeza que Jesus morreu, no outro dia, ou no mesmo dia, elas já estavam apedrejando alguém. Poucos dias depois, ela já estava apedrejando e fazendo tudo aquilo que ele falou para elas não fazerem. E por bastante tempo, até que o poder individual dele tivesse mudado e chegado até nós. Mas as coisas não são assim. Mesmo que você tome uma decisão, mesmo que você fale infinitamente, às vezes eu fico pensando, meu Deus, o que eu estou falando lá à toa? Quase não tem visualização. Por que eu estou escrevendo esses livros? Porque eu acho que eu quero mudar o mundo? Quero. Tem tanta coisa que eu quero que o meu país seja um país de primeiro mundo, porque Deus me falou que ele pode. Quero proibir o foie gras, eu tenho certeza que eu posso. Tem tantas coisas que eu sonho, tem tantas coisas que eu quero escrever e que eu sonho, que eu nem falo, que são impossíveis. E é isso que me dá vontade de escrever. São todas essas coisas que eu tenho dentro do meu coração. Porque eu não acho possível que um país que fala tanto de Jesus seja tão decadente quanto o Brasil. Sendo que eu vivi no Japão, um país que ninguém fala de Jesus e as pessoas são muito mais plenas do que aqui. Eu não acho, sabe, eu acho muito discrepante, eu acho muito hipócrita isso. Isso não cabe no meu coração. E aqui as pessoas falam que é assim mesmo. Assim mesmo? Como assim? Que fé é essa? A fé do conformismo. Então, Deus do céu, está repreendido, sabe? A gente tem que usar o nosso poder individual e dar a nossa vida por isso. É assim que eu tenho vivido. E se não for assim, eu não sei viver. Eu acho que eu me identifico muito com esse Jesus, eu me identifico muito com esse Galileu Galilei. Eu me identifico muito com esse Sócrates. Eu não sei você, mas para mim foi por isso que eu nasci. Tchau, Deus abençoe vocês.